Hoje eu e o Rodimar a gente vai estar falando para vocês sobre cinzas no açúcar, quais são os principais parâmetros que influenciam as cinzas e como a gente pode fazer para estar diminuindo, né, controlando esses parâmetros para a gente estar controlando aí as cinzas. Bom, vamos começar definindo, né, o que são, para quem não conhece, o que são as cinzas no açúcar, né? E eu coloquei a foto de uma fogueira exatamente por isso, né, porque as cinzas são cinzas, né? É todo material que sobra, todo material mineral que sobra após a queima da matéria orgânica do açúcar. Então, o método direto envolve adição de ácido sulfúrico e incineração do açúcar a 525 graus. Mas, como vocês podem ver, não é um método muito fácil de fazer, né? Envolve aí, é demorado, é trabalhoso. Então, a Incunsa, ela lançou mão de um método indireto, baseado na medida de condutividade. Então, eu meço a condutividade de uma solução de açúcar e, baseado nessa condutividade, eu estimo o teor de cinzas. E ele é o método preferido, né? Porque ele é mais rápido, muito mais fácil de fazer e mais ambientalmente mais amigável. E por que a gente tem que medir as cinzas no açúcar, né? Por que isso é um problema? Bom, primeiro que o excesso de cinzas, né, vai ser causado por causa do excesso de sais. Esses sais, no açúcar, esse açúcar com excesso de sais, se ele for usado para adoçar um líquido transparente ou uma bebida, esses sais podem precipitar ou podem causar a precipitação de outras substâncias no meu produto e mudar o aspecto visual, o que não é desejado. E também, para quem faz o tratamento do açúcar, refinarias, fábricas de refrigerante, o excesso de sais vai acabar causando aí uma sobrecarga nas resinas de troca iônica. Bom, e aí? Como que a gente faz então para controlar as cinzas? Para a gente controlar as cinzas, primeiro a gente precisa saber o que está causando, né? Quais são os fatores que estão influenciando no teor de cinzas, para depois a gente controlar esses fatores e aí controlar as cinzas. E esse aí foi o nosso primeiro objetivo, né? Nosso objetivo desse trabalho foi, o primeiro, é responder quais são os fatores, né? Quais são as substâncias que estão relacionadas com as cinzas no açúcar branco. Então, para isso, a gente foi analisado 52 amostras de açúcar branco. Nessas amostras foram determinadas mais de 20 parâmetros, que envolviam análise de substâncias iônicas, análise de substâncias minerais, e para analisar foram mais de 1.000 resultados, somando tudo. Para analisar esses dados foram utilizadas técnicas de regressão linear simples, regressão linear múltipla e a gente segregou as amostras em dois grupos, um grupo com baixa condutividade e outro grupo com alta condutividade. E aí foi determinada quais substâncias tinham diferença significativa entre os grupos. Então, indo direto para os resultados, começando pela análise de regressão simples. O nome, apesar do nome falar, né, que é uma análise simples, é uma análise muito poderosa. E a Fermentec usa essa técnica para tomada de decisões desde a sua fundação. E eu gosto muito dela porque a gente consegue, de forma visual, a gente consegue ver muito claramente a relação entre as variáveis. E aqui a gente tem, a gente consegue ver que o teor de cinzas ele está muito relacionado ao teor de potássio. Então, a gente tem aí um coeficiente de correlação de 0,88, que é excelente, e aí a gente consegue ver que quanto maior a concentração de potássio no açúcar, maior o teor de cinzas. Se a gente tem potássio, tem carga positiva, é de se esperar também que a gente vai ter substâncias com carga negativa que vão estar relacionadas ao teor de cinzas. E a gente vê aí sulfato, uma correlação muito forte, e também cloreto. E aí também as outras duas substâncias que também tiveram uma correlação muito forte foi cálcio e magnésio. Cálcio e magnésio podem vir da cana, mas eles são principalmente introduzidos no processo
na etapa de clarificação. E se não é, e se esse cálcio magnésio ele não é precipitado no decantador ou incrustado durante o processo, ele pode acabar indo para o produto final. Bom, falando agora, a regressão linear simples, ela é interessante, mas ela analisa cada substância, a relação de cada substância com a cinza isoladamente. A gente não consegue analisar isso de forma global. E para fazer isso, a gente precisa usar outras técnicas, né, multivariadas, né? Para isso a gente utilizou a regressão linear múltipla. Ou seja, a gente conseguiu criar um modelo onde a gente consegue ver a relação de várias variáveis ao mesmo tempo e como ela se relaciona com o teor de cinzas. Então, foi construído aí um modelo, onde a gente só colocamos nesse modelo as substâncias que tinham significância para explicar a variação de cinzas. E aí conseguimos um R² de 0,93, o que significa que 93% das variações de cinzas são devidos à variação dessas 4 substâncias aqui. Claro que o potássio se mostrou a substância que mais influencia as cinzas. Para esse modelo, o sulfato, desculpa, é a substância que mais influencia as cinzas, e seguidas de cloreto, aconitato e sulfito. Interessante aqui que o aconitato e o sulfito, eles não foram, na regressão linear simples, eles não foram considerados importantes para influenciar o teor de cinzas, mas que para o modelo multivariado, eles foram importantes para aumentar tanto o poder de explicação quanto o poder de predição do modelo. Mas e o cálcio, o magnésio e o potássio, né? Por que eles não entraram no modelo? Porque eles têm correlação principalmente com o sulfato e o cloreto, e por causa dessa multicolinearidade, difícil, eles acabam não entrando no modelo. Mas eles, não se enganem, eles são sim importantes para explicar a variação de cinzas no açúcar. Bom, e para terminar, a gente vai fazendo várias técnicas para a gente ver o que uma técnica consegue enxergar, a outra não. E, por fim, né, utilizamos 2 técnicas de regressão e, por fim, a gente utilizou uma técnica de segregação, de agrupamento. Então, o que a gente fez? A gente separamos as amostras em amostras com baixo teor de cinzas e amostras com alto teor de cinzas. E fizemos as análises, né, o teste comparativo para ver quais substâncias tinham diferenças significativas entre os grupos. E a técnica aqui mostrou o que a gente já tinha visto nas outras análises, né, que é o magnésio, o cloreto, o potássio, o sulfato e o cálcio. Porém, por essa técnica, a gente viu também que o sulfato ele tem um poder de discriminação entre os grupos muito grande também. Então, e foi observada a diferença significativa entre do fosfato entre os grupos. Então, o fosfato também ele é importante para explicar essa variação de cinzas nas amostras de açúcar. Bom, beleza, a gente conseguiu identificar quais eram as principais substâncias que estão influenciando o teor de cinzas, né? O sulfato, o cloreto, o fosfato, aconitato, sulfito, potássio, cálcio e magnésio. Joia. Mas e aí? A pergunta que vocês podem fazer para a gente, né? Como que a gente evita a presença desses ânions e cátions nas amostras de açúcar? Como que a gente faz para controlar eles? A estatística sozinha, ela não vai conseguir responder essa pergunta. Por isso que a gente precisa aí da ajuda de um especialista. E eu passo aí a palavra para o Rodimar. Boa tarde, pessoal. Legal ele, né? Colocou numa fria. Pessoal, na verdade é o seguinte, a gente fez esse trabalho porque a gente lia muito literatura de cinzas, que é o problema do ano. Começou
com muito problema em cinza de açúcar nesse ano. Por quê? Cana bisada, uma cana diferente, uma cana com pouco ART, pouco ATR, alto índices de não açúcares, complicou a nossa vida. E aí a gente foi trabalhando e tal, e a literatura falava muito de sílica, a literatura falava de ferro, falava de potássio. Será que é isso mesmo? Então, a gente conseguiu um grupo aí de 52 amostras e trabalhou em cima disso, o Edu apresentou ali muito bem para a gente. Mas vamos lá. Como controlar o problema? Cinza é um problema. Quando dá cinza no açúcar, é uma dificuldade, né? Por quê? Porque pode ser um monte de minerais que está dando cinza. Pode ser um monte de coisa. E aí você sai dando tiro, né? Tiro aqui, tiro ali e tiro lá. Quem é o pessoal um pouquinho mais velho aí sabe muito bem que a coisa mais fácil, rápida e eficiente para tirar cinza de açúcar, o que era, gente? Até um tempo atrás. Sai da área de vinhaça. No outro dia, o açúcar estava enquadrado, não tinha dor de cabeça nenhuma. Por quê? Menos vinhaça, menos potássio. Se a cana traz menos potássio, automaticamente está em menos cloreto e menos sulfato. Hoje está complicado. Por quê? Já não tem tanta área sem vinhaça. Então, quando você fala isso na usina, o cara fala, olha, mas eu tenho pouca área sem vinhaça. E às vezes a área que está sem a vinhaça, hoje ela recebeu vinhaça por 30, 40 anos, ela está saturada de potássio. Então, hoje, a gente fala assim, procura uma área não saturada de potássio. Aí o cara vai lá e consegue tirar aqui, ele consegue resolver alguns dias. Já não é aquela manobra fácil. Não é mais tão fácil assim. Ainda tem, mas é batata, fez isso. VHP. VHP, o cara enquadrou o açúcar na cor, ele para de lavar açúcar. Para que eu vou lavar açúcar? Para que eu vou derreter açúcar? Eu quero eficiência. Se enquadrei a cor, estoura a cinza. Aí tem que lavar um pouquinho. A segunda coisa é, aumenta a lavagem. Melhora a lavagem. Por quê? Para tirar a película de mel, película que está aderida no cristal. Muitas vezes resolve, muitas vezes não resolve. Mas são as duas coisas que a gente faz de imediato. Mas vamos lá, como controlar o problema, pessoal? É um problema. Primeiro, potássio, cloreto e sulfato, muito relacionado com a área de vinhaça, tá? Eles têm efeito melacigênico e eles têm uma característica importante. E são solúveis, não saem na clarificação, não saem na decantação. Eu não removo esses caras. Então, eu entro numa área de vinhaça que tem muito potássio, eu vou automaticamente levar para o caldo, vou levar para o xarope, vou levar para a massa cozida, para o meu licor mãe, bastante potássio. E eles têm esse efeito melacigênico. Eles são solúveis, eu não consigo remover. Hoje, no mercado, alguns produtos à base de algumas substâncias que formam quelatos. O que são quelatos? Quelatos é quando eu pego um mineral, uma outra molécula, muitas vezes orgânica, junto elas duas e formam uma terceira molécula. Então, o mineral continua lá, mas ele fica de uma forma que não vai me incomodar. Então, aí tem alguns parceiros que têm alguns produtos abaixo de quelatos e vocês podem bater um papo com os fornecedores desses produtos. E tem hoje também entrando uma gama enorme de produtos aí para mudar. São clarificantes de xarope, que já tinha, e agora entrando bastante clarificante de magma, né? Alguns ajudam, eles não removem o mineral, mas eles ajudam de alguma forma, mudam a viscosidade, outra assim, mas a gente não tem tanta ferramenta disponível na mão. Mas vamos lá, gente. Na sequência, o potássio. Eu já falei um pouco do potássio. E o potássio, o grande problema dele principalmente no início de safra, quando eu tenho a fração de não açúcares muito alta no caldo. Proporcionalmente, ele me incomoda mais. Tá?
Eu tenho aqui um cliente desse ano, 2024, média semanal. Quilos de potássio na vinhaça e cinza. Ele fermenta mel e água, então para ele, quilos de potássio é o potássio praticamente do melaço, né? Ele não entra com caldo na fermentação. Se percebe muito bem que as primeiras 3, 4 semanas foram um problema enorme de cinza, tá? X07, saiu da área de vinhaça, baixou 2 semanas, ele baixou aqui, 2 semanas ele conseguiu baixar, não sei onde está o vermelhinho aqui, opa, aqui ó, ele baixou, voltou, e ele foi enquadrar de vez o açúcar lá na 10ª semana, na 9ª semana. Isso aqui foi potássio, está claro para a gente que era potássio. Isso aqui tira qualquer dúvida, né? Então, o potássio tem essa dificuldade. O cloreto e o sulfato também, eles estão presentes na cana, né? Os cloretos tem bastante também em folhas. A terceira ação, que eu estava esquecendo, era o seguinte: melhora a impureza da cana. Melhora a impureza da cana, que reflete também. Enfim, são isso. E o sulfato? O sulfato ele já vem na cana, eu não consigo tirar, mas eu posso piorar. Eu tenho que cuidar para não piorar. Como que eu pioro? Eu não posso colocar mais sulfato do que já tem. Eu não quero, eu não posso fazer isso, tá? Então, realmente, o sulfato, na verdade, ele acaba saindo principalmente no último corpo da evaporação, formando algumas incrustações, tá? E a gente costuma ter bastante presença lá, tá? Na sequência, isso aqui é um relatório de pesquisa da Fermentec, onde a gente trabalhou com diferentes pHs de caldo, 6, 6,5, 7 e 7,4, e aí foi fazendo a quantificação desses minerais. Olha só, o potássio não importa se é pH de 6, 7,4, eu não tiro o potássio, eu não tiro o enxofre. O cloreto a gente fez, né, não fez essa análise. O magnésio, gente, eu usei caudolomítico, foi usado caudolomítico, ele vai aumentando. Aí chega um ponto que ele aumenta bastante. O fósforo, sim, eu consigo remover, então é importante essa relação de cálcio e fósforo para que eu tenha a clarificação, a decantação. E o cálcio também tem uma tendência. O que eu quero aproveitar essa tabela? Olha em pH 7,4, o cálcio como ele subiu. Cinzas, gente, se eu uso de menos e não clarifico direito, eu posso ter mais cinzas. Se eu usar produto demais, cal demais e enxofre demais, lembra que eu falei que não pode estragar? Se eu sulfitar demais, eu pioro a qualidade do meu açúcar em termos de cinzas, eu posso piorar. Então é o seguinte, sulfitação necessária, nada a mais. A cal necessária, muito bem controlada. Tá? Produto em excesso aqui eu posso piorar totalmente. Pessoal, ainda nessa questão da clarificação, o cálcio, né, vocês perceberam que ele aumenta temporariamente, mas se eu começar a subir muito o cálcio, ele começa a sobrar, e aí ele aumenta demais. A gente vê isso nas incrustações. Tá? O magnésio também, ele reduz cerca de 20%, mas, mais uma vez, pHs muito elevados tendem a aumentar bastante. E cuidado com o excesso. O excesso do cálcio e de magnésio é bastante complicado. O fosfato não costuma ser um problema. O Eduardo mostrou para a gente que ele agrupou, ele formou um grupo. Mas, geralmente, o fosfato não é nosso grande problema. Tá? A gente cuida também. Agora, vamos lá. Olha o Eduardo lá, com dor de cabeça, Eduardo, sem saber o que vai fazer. O que eu vou fazer agora? O que mais que eu posso fazer além disso, Codimar? Lavagem de açúcar, gente. Lavagem de açúcar tem um momento correto de lavar o açúcar. A minha centrífuga está lá, começou a trabalhar a minha centrífuga. Se eu esperar demais para começar a lavar o açúcar, a película de mel seca em volta do cristal. Eu não removo mais. Se eu entrar com a água muito cedo, eu também não lavo bem, porque eu vou misturar mel com água, eu não lavo direito. Então tem um momento correto. Qual é o momento correto? É quando começa a escoar o mel e antes que a centrífuga atinja a sua velocidade máxima.
Então o mel está saindo, está no caminho de sendo expurgado e a gente entra então. Na prática é difícil, na teoria é mais fácil, né? Mas existe o momento correto. Eu não posso esperar, não posso entrar com água muito cedo e nem posso esperar demais, tá? O que mais? A quantidade de açúcar, a camada de açúcar na centrífuga. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Um excesso eu vou ter dificuldade. E aquela camadinha no cesto de açúcar que a gente vê ela listradinha, né? Linda, né? Toda listrada. Aquilo é uma maravilha. Aquilo é uma maravilha. A distribuição da água, né? Não formando essas faixas. O controle da velocidade. Geralmente a gente trabalha com essa velocidade um pouquinho mais baixa na limpeza, mas isso depende muito, na lavagem, perdão, do equipamento. Tá? E outra coisa, CV elevado, isso atrapalha muito e a gente observa a resistência das pessoas. Mas é muito simples, gente. Um açúcar com CV de 20 é mais fácil de eu lavar do que um açúcar com CV de 50. Aquele cristal muito pequenininho, ele entope, ele dificulta. Ele impede a distribuição do açúcar no cesto muitas vezes. Então, o CV é importantíssimo. O CV é uma coisa que influencia muito. E eu tenho uma brincadeira para vocês que talvez alguns nunca fizeram. Passa açúcar na peneira e determina a cinza nos diferentes tamanhos de cristal que você separar. Você vai observar que o cristal maior tem mais cinza. O cristal maior tem mais cinza. É uma tendência, a gente brinca, a gente faz isso, tá? Então, muito cuidado. O que a gente percebe também, pessoal? A granagem em ambiente de uma pureza menor, mais controlada, 74, aquela média que a gente brinca. Há uma tendência de formação de grau de cristal mais uniforme, menos conglomerado. Se eu trabalho com uma granagem com uma pureza muito alta, é muito rápido. Eu tenho uma grande chance ali de ter um mel incorporado, um conglomerado. Tá? Desenvolvimento excessivo de cristal na massa B. Tem uma tendência de ter mais cor e mais cristal. Muito cuidado com isso. Eu quero desenvolver mais o meu cristal, eu quero esgotar mais, eu preciso. Fica cozinhando o galo lá na massa B. O que acontece? Cor e cinza. Isso é muito claro. E tempo de cozimento muito elevado. Aqui, gente, isso aqui é uma palestra que o Alexandre deu na Fermentec mais de 10 anos atrás. Eu peguei esse gráfico dele. Tá? Tempo de cristalização e cor. Nós já sabemos disso. Mas onde eu tenho cor é porque muito possivelmente eu tenho mel preso, aprisionado ou na camada. Tá? E aí acontece isso. Eu tenho cor, eu tenho cinza também. Tá? Uma outra questão, tamanho do cristal, eu acabei falando. O cristal grande, ele fica mais irregular, a superfície do cristal. Ele fica mais irregular. Eu tenho mais dificuldade para limpar porque ele é mais irregular. Olhem no segundo caso, aqui na figura, também peguei do Alexandre, não quis mudar, porque era muito antiga, achei muito legal. Acaba formando essas depressões e ali fica um pouco de mel. Como que eu lavo? Como que eu consigo lavar um açúcar para tirar aquilo? E o que é pior, às vezes forma uma camada de sacarose por cima e eu fico com preso, aprisionado dentro do cristal um pouco de mel. Então eu também não consigo. Tá? Então isso aqui é uma coisa muito, muito importante, é o tamanho. Tá? Sulfitação, gente, aqui é fazer o básico bem feito. Simples assim. O que é? Meu enxofre está com umidade? Você vai ter problema, você não vai ter sulfito, você vai estar adicionando sulfato. Eu estou com ar que vou introduzir na câmara de sublimação, úmido também, e principalmente a temperatura do resfriamento, da garrafa de resfriamento dos gases. Eu tenho que trabalhar com isso resfriado. Ali é determinante para a gente introduzir sulfito ou sulfato. E até ácido sulfúrico, depende da situação. Então, ali, temperatura é importantíssima do gás que vai entrar lá. É 200 graus, alguma coisa em torno de 200? Ok, não é 300, não é 400. Quando eu tenho temperaturas muito altas, eu coloco sulfatos e eles vão
reagir com o cálcio, formar o sulfato de cálcio, vai ficar presente lá. E o excesso de sulfitação, na verdade, né? Uma sulfitação excessiva. Se eu colocar muito sulfito, eu vou precisar usar mais cal depois. Eu puxei, eu estou colocando mais minerais. Então, assim, fica muito difícil a gente. Enfim, pessoal, nós selecionamos 3 itens ou 4 itens básicos que eu quero que vocês memorizem, né? Área de vinhaça, lavagem de açúcar, principalmente cuidado com o CV de açúcar. Tá? Eu fui num cliente, esses dias tinha um problema de cinza, eu cheguei lá, estava com um CV de 45. Como que eu lavo um açúcar com CV de 45? É mais difícil. Tá? O momento correto de fazer isso. Cristal muito grande, granagem com pureza muito alta, são importantes aí. E a sulfitação. Tem outros? Tem inúmeros, mas nosso tempo acabou, eu já estourei 1 minuto meu tempo aqui. Tá? Então, a gente vai ficar à disposição de vocês para as dúvidas. Tem hoje, amanhã, o dia todo. Nós ficamos à disposição. Então, a gente selecionou alguns pontos que a gente achou críticos, porque eles apareceram nos nossos dados aqui. Ok? Não falei de aconitato. A gente pode falar em um outro momento. É isso, pessoal. Agradeço a todos pela presença.